Professor, tudo bem? Rodrigo, tá bom? Tudo tranquilo, professor. Como vai? Como vai? Primeiro, muito obrigado por aceitar o meu convite para que a gente possa conversar Prazer. e dizer que acompanho o seu trabalho já há algum tempo, lhe admiro bastante e poder conversar um pouquinho sobre o cenário político e em especial sobre essa batalha das candidaturas independentes que eu venho travando e, enfim, e assuntos que se espraiam por aí pela legitimidade política, sobre a representação do Brasil, partidos políticos, ou seja, são todos temas que me parecem são de interesse comum, de uma agenda comum, né? Portanto, desde já agradeço imensamente aí a oportunidade, o seu tempo disponibilizado para que a gente possa trocar essas ideias, né? É Prazer. sempre uma oportunidade interessante. Eu tenho, até para aqueles que são seguidores do professor e obviamente não me conhecem, eu venho empreendendo desde 2016, né, uma batalha em prol das candidaturas independentes, né, ou seja, a possibilidade do indivíduo se lançar no certame, se lançar nas disputas eleitorais sem a necessidade de filiação partidária. Isso, basicamente, a partir de 2016 foi quando eu judicializei a questão, pedindo aqui no Rio de Janeiro que a Justiça Eleitoral registrasse na disputa, inseminasse a urna com um número para que eu pudesse concorrer. Esse pedido foi sendo negado e eu fui ingressando com os sucessivos recursos até chegar ao Supremo Tribunal Federal, né? Do TSE, na verdade, eu fiz um duplo movimento. Fiz a denúncia do Brasil à Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando a agressão ao Pacto de São José, né? E invocando um precedente da Corte, que era o precedente Iatama versus Nicarágua, numa discussão muito semelhante à que eu estava levando então, né? Ou seja, na Nicarágua houve a impossibilidade de concorrer sem filiação partidária numa eleição municipal, cargo de prefeito também, portanto um caso muito similar ao meu, e essa demanda redundou na condenação da Nicarágua na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, da decisão do TSE, um primeiro movimento foi a denúncia ao Brasil, pedindo então a abertura do caso, assim como o precedente Iatama versus Nicarágua pedia a abertura do precedente, né, que se instaurasse o processo Maison versus Brasil, para que houvesse o mesmo desenlace e a condenação do Brasil por desrespeito ao Pacto de São José. E fui ao Supremo Tribunal Federal com um recurso extraordinário, buscando na Suprema Corte as questões aí de ordem constitucional, né? Houve um parecer favorável da Procuradora-Geral, à época a doutora Raquel Doge, e posteriormente também uma manifestação favorável do procurador seguinte, o doutor Augusto Aras, né? E finalmente em 2019, ali já em dezembro de 2019, nós tivemos uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em que o tema foi debatido, os partidos políticos foram convocados para dizer que eles evidentemente eram uma maravilha, né, que o cartel partidário era algo benéfico ao país, né, que toda a estrutura monopolizada, né, de acesso à vida pública fazia bem à nação. E na parte da tarde, vários movimentos sociais foram ali, tiveram a oportunidade de se manifestar, foram colhidas ali as manifestações,
e na sua maioria posicionaram favoravelmente, né? De modo que, feito isso, a sessão de audiência pública ela foi encerrada com a promessa do ministro Barroso de que ele logo então já estaria com o voto pronto e pautaria a questão no plenário do Supremo. Mas aí veio o imponderável, né, que foi a desfiliação do presidente Bolsonaro e uma rota de colisão entre o ministro Barroso e o presidente Bolsonaro. E evidentemente que a partir daí o processo não mais andou, né, até porque o presidente Bolsonaro e Barroso começaram numa escalada de animosidades, e Barroso não faria absolutamente nada que pudesse ajudar a trajetória do presidente Bolsonaro, né? Então, o processo ele se encontra virtualmente parado no momento, né? E portanto, é difícil, né? É difícil precisar quando nós vamos ter algum tipo de desenlace em relação a essa demanda, né? Mas, nesse sentido, eu acho que temos aspirações e posições e lutas em prol da liberdade de alguma maneira semelhantes, né? De alguma maneira comungamos aí de posições muito próximas, né? E eu queria colher do professor, então, as suas experiências nesse ambiente partidário, nesse ambiente eleitoral, e como o professor vê, né, a questão da representação política, né, e do nosso processo eleitoral, e quais as perspectivas, né, que o professor vê daquilo que seria uma boa reforma, até porque o Congresso Nacional acabou aí de discutir na Câmara, agora discute no Senado algumas questões ainda atinentes à reforma eleitoral, né? Em especial, me refiro aí ao Código Eleitoral, que ainda está ali nos momentos finais de discussão, né? Bom, Meson, primeiro, obrigado por esse convite para essa prosa aqui. Prazer estar contigo, eu acompanho a sua batalha aí. Obrigado, professor, obrigado. E quero lhe dizer que não é porque nós estamos conversando aqui agora, mas eu nunca fui a favor das candidaturas independentes até pouco tempo atrás. E eu mudei de ideia. Não tenho nenhum problema em mudar de ideia, e mudei de ideia. E vou lhe dizer por quê. Porque é o seguinte, eu sempre achei, e continuo achando, que as democracias mais estáveis, que se mostraram modelos mais representativos de verdade, com mais competência de levar os anseios da sociedade para o parlamento e assim fazer leis que, enfim, defendam seus interesses majoritários, tem partidos fortes. Então, eu sempre fui um entusiasta do partido forte. E o Brasil não tem partido forte desde sempre. Acho que o único momento da história brasileira que a gente pode dizer que houve um ambiente partidário interessante foi entre 46 e 64. Eu acho que ali tinha talvez um momento de formação mesmo de partidos, ainda que fosse dois getulistas e um não getulista, né? Mas a gente tinha a formação de representação da sociedade, assim, ainda que uma sociedade agrária, ainda muito no início da industrialização, tudo bem. De lá para cá a gente não teve, infelizmente a gente teve uma ruptura, e depois um bipartidarismo meio fake, depois teve esse retorno aí da democracia, uma transição longa com partidos pouco representativos que tentaram resgatar aquele momento pré-64. Aliás, algumas personalidades foram as mesmas, inclusive os partidos nasciam em torno de personalidades. Sim. Veja o PDT com o Brizola, veja Ivete Vargas com o PTB, ou veja até a própria Arena só mudando de nome, com as mesmas lideranças.
e o PMDB abarcando tudo aquilo que era contra o regime anterior. Então, o Brasil não desenvolveu um sistema partidário realmente representativo. E a coisa só piorou de lá para cá, quando começaram a surgir, até a lei dificultar a formação de partidos, começaram a surgir algumas novas legendas de aluguel, que era muito fácil fazer um partido no Brasil até meados dos anos 90. E aconteceu isso que aconteceu. A gente tem 34 partidos registrados, 28 representados na Câmara. Não existem 28 ideologias. Se você conseguir descrever aí 5 ideologias, já está difícil. Então, assim, eu sempre promovi um ambiente de partidos fortes. As democracias que funcionam são partidos fortes. As pessoas se adequam àqueles partidos, àquele grupo de ideias. Mesmo que tenham diferenças internas, é natural que hajam diferenças internas dentro dos partidos. Só que o modelo brasileiro ficou tão deficiente, ficou tão... Eu nem sei qual é a adjetivação que a gente pode dar, porque é um negócio tão surreal que acontece no Brasil. E a tentativa também de construir o Partido Novo, que foi justamente essa: vamos construir um partido de ideias, que não debata pessoas, que não enfrente personalidades, muito menos seja populista. É um partido que só discute programas e ideias. É isso que a gente pregou durante 10 anos, desde a fundação até um ano e meio atrás, um pouco mais. E a gente conseguiu trazer um partido com um perfil, ainda que a se definir, com mandatários importantes, inteligentes. Está aí o governo de Minas, com o melhor governo do Brasil. Está aí a bancada federal, com uma bancada bastante coerente com aquilo que fala e que faz. Mas o fato é que o partido também entrou numa toada interna, de organização interna, de burocracia interna muito ruim. E eu não vou entrar aqui em detalhes, a não ser que você queira ouvir isso, mas acho que não é o intuito da conversa. O Partido Novo também, eu acho que entrou num processo de autodestruição. Eu acho difícil ele passar pela cláusula de barreira ano que vem. Então, a gente chega numa situação em que, assim, se todos os partidos brasileiros, 86% dos cidadãos, não têm identificação com nenhum partido, então a gente tem aí a dimensão da total não representatividade de toda essa sopa de letras que viraram os partidos políticos. Então, a sua tese, a sua batalha de partir para a representação independente, eu acho que é uma das saídas para esse processo, porque no final a gente vai chegar no mesmo ambiente. O ambiente do Congresso Nacional hoje, ele não funciona em torno dos partidos. Ele funciona em torno de uma série de outras forças. Ou é a política dos governadores, ou é a política das bancadas. Então, 3 grandes bancadas: a agrícola, a evangélica, a da bala, o que você quiser. Cada hora você reagrupa os indivíduos ali e faz votações alinhadas. Então, se já é um grupo de 513 independentes, mais ou menos, por que a gente então não propõe que sejam independentes aqueles que queiram ser? Entendeu? Então, eu passei a anotar e a prestigiar a sua tese e a sua luta aí, porque no final, até por interesse próprio, vou te falar a verdade. Porque, no fundo, se você me disser hoje, se você quiser entrar na vida pública, que já não é uma decisão racional, né? Eu acho muito difícil uma pessoa comum, ordinária, bem intencionada, tomar uma decisão racional de entrar na vida pública no Brasil. Mas se ela quiser, por alguma razão aí, ela não tem onde entrar. A não ser que seja um petista, que para mim já é uma questão nem é de opinião ideológica, é uma questão de desvio de caráter mesmo. O jeito para ser petista tem que sofrer. Sim, aí já é o petismo, ele já é um problema já psicológico, né? Psiquiátrico, isso aí. E agora, se quiser vai se alinhar a pessoas que você não tem absolutamente nada a ver com isso, você não sabe o que pensa o partido. Então, eu acho que é esse o quadro. Então, para não me estender demais aqui, entrar talvez no comentário que você pediu, assim, o sistema partidário, o sistema eleitoral no Brasil são parte da reforma política. A reforma política é a mãe das reformas, mesmo. É a reforma que esse país precisa. O Brasil nunca teve problema econômico. Eu não identifico problema econômico no Brasil, eu identifico problema político. Sistematicamente, a economia como dizia o professor Milton Santos, que eu era um admirador, embora não seja alinhado ideologicamente a ele dizia: a economia é uma ciência subalterna. Brincava, evidentemente, ironizava. Mas é verdade, no Brasil a economia
é uma ciência subalterna porque a política é a grande ciência. É na política que o país falha. E a reforma política deveria ser a grande transformação desse país. Acontece que ela não vai acontecer, professor. Ela não vai acontecer porque ela só acontece em doses homeopáticas, como vem acontecendo. E toda vez que acontece uma mudançazinha ali ou aqui, a situação fica pior do que estava antes. Veja o que foi a decisão do Supremo quando decidiu em 2015 a tirar o financiamento de empresas das campanhas. Quer dizer, uma decisão demagógica, conjuntural, que piorou demais a situação de financiamento e também de viabilizar candidaturas, enfim, candidaturas importantes. Então, assim, aí agora é a cláusula de barreira, passou, agora vem tal coisa. Não é assim que se faz. Mas no Brasil, do jeito que funciona o sistema, ele só vai passar assim. Não vai haver uma reforma realmente. Vamos votar o sistema eleitoral de voto distrital misto, junto com a cláusula de barreira, junto com a fidelidade partidária, junto com todas as regras que compõem um sistema democrático como as democracias ocidentais têm, que já são regras antigas, de 40, 50, 70 anos, e que a gente fica aqui fingindo que não vê, como você colocou bem. A gente vive um oligopólio de legendas, de caciques que comandam agora 3 ponto alguma coisa bilhões de reais a cada eleição e 1,7 bilhão de reais por ano de fundo partidário, e essa corporação aí não vai deixar ninguém transformar o sistema e as regras do jogo como está. Então, acho que esse é um resumo meio melancólico da situação brasileira. Sim, eu concordo com o professor e agrego apenas uma ponderação. Eu também comungo da necessidade de partidos coesos, né? Acho que todas as democracias ocidentais, né, giram, né, ali as pedras no tabuleiro com o protagonismo dos partidos políticos. Eu concordo plenamente e acho que as democracias saudáveis elas precisam de partidos robustos, partidos fortes. Mas observo também o seguinte fenômeno, professor. Quase que todas essas democracias também comportam candidaturas independentes. E aí entra aquilo que eu venho chamando ao longo desses anos do chamado efeito ético das candidaturas independentes por sobre os partidos políticos. Porque a partir do momento em que nós introduzimos no sistema a candidatura independente, nós fazemos uma inversão de poder. Ou seja, o poder, quando há o cartel, quando há o oligopólio, o poder está na cúpula do partido, porque são os indivíduos que precisam do partido político. São os entrantes na vida pública que precisam obter as graças daquela cúpula. Quando nós... portanto, esse partido político não deve satisfações à base. Esse partido político ele não deve satisfações das decisões que toma, das alianças que faz ou que não faz, das nominatas que monta, dos nomes que são escolhidos para os cargos proporcionais e majoritários, porque aquela cúpula ela está muito confortável, porque todo o poder sobre ela repousa. Quando nós rompemos essa estrutura e introduzimos no sistema a candidatura independente, há essa inversão, ou seja, nós retiramos esse poder da cúpula e aí é o partido político que passa a precisar dos indivíduos, dos candidatos, daqueles que querem o enfrentamento político, a batalha política. E aí acontece, me parece, nesse cenário, nessa inversão de polaridades, uma melhoria não por virtudes, mas por necessidade. É o partido político, então, precisando dos candidatos, que vai fazer o quê? Vai respeitar mais as bases, vai fazer prévias legítimas para a escolha dos candidatos, vai procurar fazer alianças mais condizentes com as propostas programáticas. Então, portanto, a estrutura
né, eleitoral que comporta a candidatura independente, ela promove, né, uma pressão exógena, uma pressão, né, sobre este sistema, que acaba, né, por esse incremento de competição, acaba, quero crer, fazendo com que os partidos tenham que melhorar. Não porque há uma imposição de uma lei de compliance, um aumento de transparência ou algo, né, juridicamente impositivo, mas sim pela competição que os outsiders, que os elementos exógenos fazem. E aí lembro ao professor 2 exemplos, né, que me parecem muito didáticos, um à direita e um à esquerda, para mostrar que a candidatura independente ela não tem compromissos ideológicos, e sim busca melhorar o sistema. Primeiro, à esquerda, vamos lembrar de Emmanuel Macron, né? Ele não obteria a legenda do Partido Socialista francês. E aí o que ele faz? Ele sai do Partido Socialista francês, organiza lá um movimento que ele chama de En Marche, né? E a lei francesa, permitindo a candidatura independente, ele se lança à presidência da França e o resto é história, né? Ele conquista. Não vou entrar aqui nos méritos ou deméritos da administração Macron. Eu, particularmente, não sou socialista, muito pelo contrário, sou um conservador, e, portanto, as minhas críticas a Macron aqui consumiriam todo o nosso tempo, não é o caso. Mas isso mostra como a candidatura independente ela altera as regras do jogo, né, e permite certas soluções que trazem legitimidade ao sistema. E a direita, um outro exemplo que eu venho alertando e batendo nessa posição para mostrar, que foi a primeira eleição do presidente Trump, a primeira disputa. Porque a certa altura daquelas prévias, a cúpula do Partido Republicano, naquele momento, quis impor o Jeb Bush, que era alguém, a princípio, mais alinhado com o establishment ali do partido, né? E o Trump fez o quê? O Trump foi direto. Olha, se impuserem o Jeb Bush, eu saio do Partido Republicano e venho independente. E isso trouxe à baila aquele racha muitos anos antes, quando Ross Perot saiu independente, fez 20 milhões de votos, rachou o eleitorado norte-americano, o Partido Republicano, portanto, perdeu a reeleição e a presidência caiu no colo do Bill Clinton. Ou seja, passado aquele período, a presidência cairia no colo da Hillary Clinton. Então, o Partido Republicano disse, opa, não vamos repetir esse cenário, não vamos entregar a presidência para Hillary Clinton de presente, que vença o melhor, as prévias sejam feitas, que vença o melhor nas prévias e quem ganhar as prévias será o indicado do partido. Ou seja, portanto, a presença da candidatura independente no sistema eleitoral obrigou o Partido Republicano, vamos botar aí entre aspas, né? Obrigou o Partido Republicano a respeitar as prévias, a vontade da base, pois que, do contrário, eles fariam o que é comum aqui no Brasil, que é tirar do bolso do colete, o candidato vai ser esse, e estamos conversados. Então, eu concordo plenamente com o professor, comungamos da mesma visão de que democracias estáveis precisam de partidos robustos, mas a democracia também não pode negar os independentes, porque a presença dos independentes promove esse efeito ético por sobre a estrutura. E para finalizar e devolver a palavra ao professor, eu também
venho alertando esses anos todos, né, desde 2016, que eu não tenho nenhuma intenção ou nenhum desejo de destruição dos partidos políticos, muito pelo contrário. Eu só acho que as questões elas são absolutamente compatíveis. Partidos políticos e candidatos independentes, até porque em todas as grandes democracias, ou quase todas as grandes democracias do mundo, permitem, né, Estados Unidos, Canadá, quase toda a Europa, aqui na América Latina, México, Colômbia, Chile, o nosso vizinho, em países de dimensões oceânicas, como a Índia, por exemplo. Nós temos lá na Índia 1.200 partidos políticos e também candidatura independente. Então, eu acho que é um aperfeiçoamento que precisamos, e quando eu comecei a estudar o tema, foi fruto de um dissabor, digamos assim, partidário. Eu tive lá em 2014, quando a única alternativa para se contrapor ao PT era quase que inexorável ser candidato pelo PSDB, né? Naquela disputa Aécio Neves, Dilma Rousseff. Né? Eu fui candidato em 2014, fiz à época 11 mil votos, né? Fiquei lá na segunda suplência do PSDB do Rio de Janeiro, que sempre foi um partido muito pequeno aqui. E logo depois entrei ao Partido Novo. Entrei ao Partido Novo e fiquei 3 meses apenas no Partido Novo. Porque aconteceu, se repetiu um pouco dentro do Partido Novo o cenário que havia se repetido, que havia ocorrido no PSDB. Porque, basicamente, após aquela minha votação, eu não fui tratado dentro do partido como alguém promissor e que deveria haver algum tipo de incentivo. Eu fui tratado como um inimigo e que aquilo deveria ser barrado, aquela ascensão deveria ser impedida, porque isso ia atrapalhar o cacique político da ocasião que controlava a estrutura do PSDB aqui. Quando eu ingressei no Novo, isso foi logo depois, porque o partido tinha acabado de conseguir o registro no TSE. 2015, 2015, né? Ainda aqui conhecendo o Roberto Mota e algumas outras pessoas, e o próprio João Amoedo. Aí ingressei no Strauss, enfim, ingressei no Partido Novo. E por conta da votação que havia tido, por conta da repercussão que havia ocorrido aqui no Rio de Janeiro, eu anunciei que pretendia disputar as prévias no Partido Novo para a escolha do nome que viria a ser feita para a prefeitura, a eleição municipal de 2016. Isso foi o suficiente para instaurarem um processo ético-disciplinar visando, né, num passo subsequente, a minha expulsão do Partido Novo. E eu, então, disse, bom, o cenário aqui está se repetindo, né? Ao invés de ter aqui uma democracia interna e termos aqui o franco debate, eu estou vendo hostilidade mais uma vez. E aí foi o estupim, digamos assim, para eu começar a estudar o tema e ver se não é possível que no mundo inteiro seja assim. Vamos ver como essas questões são no direito comparado. E foi a partir destas duas experiências que eu, então, comecei a estudar tanto no direito comparado quanto no próprio Brasil. E me surpreendi que 9 entre 10 países admitem candidaturas independentes. E no Brasil nós também tivemos candidaturas independentes até o advento do Estado Novo. Né? Porque... de 34, acho. O código, né, o Código Eleitoral de 32 já previa, né, regulava a questão da candidatura independente. Tivemos parlamentares constituintes para a Constituição de 1934, que foram eleitos de modo independente, enfim... E aí a questão ela se encerra efetivamente com Getúlio Vargas, né? E o legado nefasto de Getúlio Vargas
para a política brasileira, né? Então, basicamente foi um pouco essa trajetória, essa história e o estopim, né, da pesquisa. Mas Né? veja que interessante, você foi... Eu não sabia dessa sua passagem pelo Partido Novo em 2015, no início, não sabia, sinceramente. 3 meses. Que pena, que pena. Eu digo agora, ainda com um certo atraso, que pena. Mas o fato é que, se a partir daí você buscou estudar essa matéria, eu lhe digo que eu estou passando pelo mesmo processo. A frustração um pouco mais longa, a passagem um pouco maior por uma tentativa de se construir um partido político, que eu ainda acho que era o caminho, e é o caminho dentro das regras do jogo. Quer dizer, para a mudança desse país, não tem outro caminho que não seja pela ocupação, no sentido democrático da palavra, do Congresso Nacional. Então você fez 8 deputados, depois você faz 20, depois você faz 40, depois você faz 70, depois você consegue enfrentar o centrão e faz mudanças constitucionais que põem esse país no lugar certo. Isso demora 20, 30 anos, então é isso que a gente deveria ter continuado a fazer, porque a gente começou a fazer e estava indo no caminho certo. Como é uma vida, é o tempo de uma vida, não dá para começar de novo, né? Por isso que eu vejo a alternativa das candidaturas independentes com bons olhos, por um aspecto que foi aqui explanado por você, que é talvez pelo caminho inverso. Quando você tiver 1 ou 2 eleitos, ele não vai conseguir fazer muita coisa, porque ele não vai poder participar de comissão, ele não vai ser prestigiado em comissão e nem nos trâmites internos do processo. Mas quando você tiver já 15, 20, 30, aí o jogo muda. E talvez você consiga provocar uma transformação de dentro para fora. Provocar esse abalo nas estruturas jurássicas dos partidos políticos tradicionais através de um grupo grande ou representativo ou significativo de representantes independentes. Isso eu acho uma coisa muito, muito possível, sim. E acho que talvez seja um caminho mais curto do que esse que a gente tentou. E vai tentar ainda, mas acho pouco provável que consiga. Sim, e veja só, professor, eu primeiro reitero o agradecimento de aceitar esse convite e falo da importância de lives como essa, por uma questão que seria a reprodução do cenário mexicano. Deixo-lhe historiar nessas minhas pesquisas. Eu percebi que no cenário mexicano, e lá eles tiveram uma trágica história com o PRI. O PRI, o PRI aí fica difícil, realmente. Uma trágica história com o PRI. Portanto, veja que a partir de uma judicialização, essa judicialização foi tomando corpo, né, na sociedade mexicana, ou seja, a sociedade mexicana foi discutindo, né, que o sistema estava sendo posto em xeque, que haviam argumentos, né, constitucionais e de tratados internacionais assinados pelo México, no caso, o Pacto de São José, e isso foi tomando, digamos assim, mídias sociais, redes sociais no México, foi sendo objeto, né, de inúmeras manifestações, e formadores de opinião foram tomando posição, até que o tema no México se tornou um tema que ganhou a sociedade civil, né? E a partir desse momento, então, houve uma pressão para a alteração da norma eleitoral mexicana, e de uns 3 anos para cá, 3 ou 4 anos para cá, agora mudaram a lei e se admite candidatura independente no México, e já temos aí, nas últimas eleições, foram eleitos 2 governadores independentes já, né? De modo que, quanto mais nós conseguirmos propagar essa boa nova, digamos assim, de que as candidaturas independentes são importantes para o sistema, e elas não retiram nada do ambiente partidário, porque são questões compatíveis. Quem quer ir pelo partido político, que vá; quem quiser ir de modo independente, que vá, né?
a gente poder repetir esse cenário mexicano, né, atingindo o maior número possível de pessoas, para que haja, né, essa tomada de consciência e possamos fazer cada vez mais pressão ou no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal, em algum momento próximo, né, julgue essa causa, ou seja, isso entre na pauta do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não pode indefinidamente ficar, né, sentado, né, sobre esse processo, até porque foi atribuída repercussão geral ao caso, ou seja, quando um recurso, né, a atribuição de repercussão geral, isso se torna, portanto, um leading case, ou seja, o que ficar decidido nesse caso terá aplicação obrigatória a todos os demais casos. Então, ou que se conquiste isso, né, fazendo a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal paute, né, e julgue, ou que consigamos, né, fazer a pressão sobre o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional, de alguma maneira, né, forme uma PEC, né, e possamos aí, através de uma PEC, promover essa alteração, né? Então, os argumentos são abundantes em torno do tema, né? E me parece que também são compatíveis com o sistema proporcional que temos, apesar das dificuldades para o cálculo do quociente eleitoral, que, aliás, é outra coisa que precisamos mudar, professor, pelo menos na minha opinião. Eu queria colher do professor também a opinião, porque o sistema proporcional me parece absolutamente devastador, porque ele promove um divórcio entre eleitor e eleito, né? Porque o eleitor pensa que vota num candidato, mas, na verdade, vota num partido. Isso. E esse partido, né, como tem lá a lista aberta, esse partido, né, amealhando lá esses votos, conquista uma cadeira e entra para ocupar essa cadeira aquele que teve mais votação. Mas ele em si não sabe que votos ele herdou, de que candidatos, né, como houve essa migração de votos, e, portanto, há um divórcio entre eleitor e eleito que causa um déficit, né, há uma ilegitimidade, um déficit de representatividade crônico no nosso sistema. Totalmente. Então, é uma coisa... Assim, foi difícil chegar até aqui, com as regras que nós temos, construir uma sociedade democrática ou a caminho do aperfeiçoamento democrático com essas regras, mas elas são muito ruins. A gente não ter se livrado do pacote de abril de 77 até hoje, tá certo? Nem a Constituição de 88 conseguiu tirar a subrepresentação dos estados do Sul e do Sudeste. Mas isso é porque o Brasil é muito grande, tem que manter a estrutura federativa. Por que tem o Senado, então? Sim. Tá certo? Sim. O Senado serve justamente para isso. Então, esse é um ponto que não se conseguiu mexer desde sempre, desde o período autoritário. Depois vem a questão do sistema eleitoral. Quer dizer, com o partido, quando você tem uma concorrência entre candidatos do mesmo partido, pelos mesmos votos, você, no ambiente dentro do seu partido, você cria inimizades, porque o sistema provoca essa disputa com seus colegas, além dos outros adversários, você tem os seus colegas para disputar. Então é um sistema absolutamente disfuncional. E eu acho que uma das saídas é essa também, que está há um bom tempo já no Congresso. O voto distrital, ou seja, eu sou partidário do voto distrital misto, acho que o modelo alemão é o mais apropriado, eu acho que o Brasil é um país muito grande. A cédula dividida em duas partes, ela traz a dimensão local e aproxima o eleitor do eleitorado, de um lado, e ao mesmo tempo os grandes temas nacionais vão ser discutidos pela outra metade, com lista fechada, porque aí o partido é obrigado a trabalhar internamente, disputar e dizer quem é o número 1 da lista, quem é o número 2, quem é o número 3, de acordo com os critérios que definir. Ele disputa dentro de casa, é por senioridade, é por experiência, por popularidade, seja lá o quê, por beleza, não sei, que seja. Esses são os critérios, essa nossa lista fechada, e metade do Congresso vai ser formado por seniors, por pessoas que já têm liderança interna de partido e vão cuidar dos grandes temas nacionais. Então faz todo sentido, eu acho, que o modelo
distrital misto seja adotado no Brasil. Mas está lá, já faz tempo que está sendo discutido. E é aquilo que se conhece. Quando chega na hora, outros interesses corporativos geralmente aparecem no caminho e a coisa fica paralisada. Então, a gente volta no mesmo tema inicial da conversa. Acho que candidaturas independentes são interessantes por várias razões que foram colocadas aqui, e o sistema eleitoral, por sua vez, também tem que sofrer uma reforma estrutural, porque senão a gente vai ficar na situação de subrepresentatividade, né? Veja uma questão, professor, sobre esse tema da soberania e que a própria Constituição nos coloca, né? Porque a Constituição diz lá que todo poder emana do povo, que o exerce por meio do sufrágio, etc., plebiscito, referendo, aquelas coisas todas. E aí diz que o voto é um voto direto, né? O sufrágio é direto. Até porque o conceito de sufrágio é um pouco mais amplo do que o de voto, mas sem entrar nessas tecnicalidades, etc. Mas veja, professor, que se nós instituímos um oligopólio partidário, na verdade o poder não emana do povo, porque esse povo ele não é livre para votar em quem ele quer. Ele vota apenas e tão somente em quem estes caciques políticos permitirem que esse povo vote. Verdade. Então esse voto não é direto, é um voto oblíquo. Né? É um voto que perpassa um filtro. E aí, neste momento, nós fazemos o quê? Contrariamos o próprio texto constitucional. Porque essa soberania não repousa no povo, mas sim naqueles que determinam quem pode e quem não pode entrar no jogo político. Então nós estamos a falsear a própria democracia. Nós estamos a fazer um simulacro de soberania quando dizemos que aqui há o voto direto e que a população então é livre para exercer esse sufrágio. Não, ela não é. O poder ele está concentrado nesses 30 e poucos chefes de partidos políticos que decidem entre eles em quem 210 milhões de pessoas vão poder votar ou não, quem pode entrar na vida pública ou não. Ou seja, então, a despeito de toda a discussão que eu venho fazendo sobre a liberdade individual, abstraindo a discussão da liberdade individual, que no meu conceito é a mais importante, porque eu acho que o indivíduo ele precisa ter esta liberdade de poder ofertar o seu nome aos pares, para que eles possam, né, escolher soberanamente ou rejeitar, né, esse nome. Mas quando olhamos pelo prisma do eleitor, na verdade é o eleitor que tem o direito de, querendo, poder votar no independente. Quando nós suprimimos a candidatura independente, como fez Getúlio Vargas, né, nós, na verdade, estamos retirando do povo e entregando a uma pequena casta partidária a soberania. Porque esses partidos vão mediar toda essa estrutura. E aí ficamos na mão de Renan Calheiros e Companhia Limitada, né? Ou seja, na verdade a soberania repousa neles e não na população. E o professor coloca mais no início, mencionou o período 46-64, e aí eu faço um pequeno adendo, né? Que nós padecemos também de partidos locais, porque eu acho fascinante, né, essa questão, que também observamos em todos os países com estrutura federativa. Né? Então, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Alemanha, Austrália, ou seja, aonde a organização política ela é federativa, nós temos partidos locais. E os partidos nacionais, eles se formam por um arranjo político de laços voluntários e não por uma imposição legal. É isso mesmo. Então, aqui, a imposição legal também foi uma artimanha do Getúlio Vargas, porque em 45, quando ele estava caindo, né, a gente precisa lembrar que foi ele que redigiu a legislação de transição. E aí, qual é que foi o grande plano da Raposa? Né?
ele nacionalizou os partidos porque só ele teria condições de criar partidos fortes no período subsequente. Tanto que fez o PSD com os interventores e o PTB com o Ministério do Trabalho junto aos sindicatos. E foi essa a dupla partidária que dominou o arco, né, 46-64. E que o reelegeu, inclusive, de forma popular. E que o reelegeu, muito bem lembrado, professor, e que o reelegeu em 50. Né? Então, e para botar o último prego nessa renovação política, ele vetou, né, as candidaturas independentes na legislação elaborada ali em 1945, porque até as vésperas do projeto, nas discussões do anteprojeto, estava lá a candidatura independente, porque eles estavam basicamente represtinando o Código de 32. Então, mas aí aos 46 do segundo tempo teve essa jogada. Nacionalizar os partidos políticos, porque aí o Getúlio entendeu que se ele fizesse isso, ele dominaria o cenário político após a sua saída, e vetou as candidaturas independentes, concentrando nas cúpulas desses partidos todo o poder. Então, ainda vivemos o legado nefasto de Getúlio. Ainda que nessa época era outro país, mas houvesse realmente partidos regionais, né? Tanto que o Adhemar de Barros aqui tinha o partido PRP, né? Partido Republicano Paulista, né? O Partido Republicano Paulista, Adhemar de Barros. Que não tinha dimensão nacional, mas que era uma força importante, chegou a ficar aí em terceiro lugar nas eleições presidenciais. Então, isso então, é o que eu estava dizendo. Tivéssemos tido uma história de continuidade nesse processo partidário, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nem enfim, ao que aconteceu, ou deixou de acontecer, mas a gente teria um amadurecimento dos partidos políticos. O fato é que a gente teve uma ruptura muito longa, e aí a reconstrução dos partidos levou a essa total falta de representação contemporânea, né? E aí, o que se faz com isso? Eu fico pensando, nós temos tempo de vida suficiente para reconstruir isso? Eu acho que uma das saídas é pela sua tese, é pela representação independente. Talvez essa seja a pedra de toque de transformação do processo, porque senão não vai ter. As pessoas que quiserem entrar, ainda que com uma decisão irracional de entrar no jogo, vão ter que entrar em legendas que não as apetece. E aí já é um começo perverso. Você entrar numa legenda porque não tem outra, né, é um negócio, não faz nenhum sentido do ponto de vista político, né? Já perverte na largada. Sim, e aí nós com isso nós também temos uma questão que aí nesse ponto acho que o Partido Novo andou sempre bem, que foi uma batalha contra o fundo partidário, né? Porque nós juntamos o pior dos mundos, quer dizer, esse cacique político, ele tem a um só tempo um fluxo imenso de dinheiro que vem sem que ele precise fazer esforço, por um lado, e por outro lado ele tem o oligopólio, ele tem o poder de decidir quem entra e quem não entra no jogo. E nós damos então estas duas possibilidades entregues a esse sujeito, a esse cacique político, e, portanto, promovemos as condições perfeitas para que ele se divorcie por completo da vontade popular. E é isso que nós assistimos, um apodrecimento das estruturas partidárias brasileiras, justamente porque criamos estruturas disfuncionais de tal ordem em que estas elites partidárias podem se dar ao luxo de ignorar a vontade do povo, ignorar a vontade da população, e aí criamos uma estranha democracia sem povo, né? Esse é que é o ponto fantástico, né? A que nós estamos submetidos. É curioso, eu estava escrevendo esses dias um texto que, para variar, utilizei de novo o livro do professor José Murilo de Carvalho, né? Os Bestializados. Né? Os Bestializados, muito bom. Na reforma, na Revolução Republicana, revolução que não foi revolução, mas enfim,
ele descreve a Revolução no livro Os Bestializados. E, na verdade, não é porque o povo assistiu bestializado no sentido de não participar, mas não porque não quisesse, é porque não tinha como. As pessoas às vezes interpretam como se fez-se todo o processo e os brasileiros ficaram de fora porque foram excluídos e não quiseram ou não tinham competência para fazê-lo. Tinham, sim, ainda que fosse uma sociedade praticamente muito recente de escravista, mas tinha, e ele descreve lá, mas assistiu bestializado porque o sistema não permitia a participação de ninguém. E passaram-se aí 150 anos, quase 150 anos, e a situação não é muito diferente. A gente está numa situação onde as pessoas de verdade não podem participar plenamente do processo político. Elas estão dependendo de uma série de condições que muitas vezes elas podem dizer, então não quero brincar também, entendeu? Não me interessa. E é o que acontece com milhões de brasileiros. Tem aí 140 e poucos milhões de votos válidos, e a gente tem tido aí uma abstenção de 20%, 25%, que também é resultado disso. Não quero participar de um jogo onde as cartas estão marcadas, onde eu não posso exercer meu pleno direito de participação. Então é isso aí. Sim, e sobre isso, professor, veja que interessante. A Índia, né, ela admitiu candidaturas independentes há pouco tempo, né? Há alguns anos apenas. E já existem trabalhos estatísticos mostrando o efeito da adoção das candidaturas independentes na Índia. Eu li há algum tempo atrás um paper indiano e que narrava justamente isso. Na Índia, o voto é facultativo, né? O voto é facultativo. E aí, o que se observou na eleição seguinte à introdução das candidaturas independentes? Dois fenômenos. Primeiro, um número maior de candidatos, né? Porque pessoas que não se sentiam atraídas pela estrutura partidária toparam entrar na brincadeira, toparam entrar no jogo de modo independente. Então, aumentou o número de candidatos. E o segundo fenômeno que se observou na eleição indiana foi um comparecimento maior de votantes. Então, tivemos lá um acréscimo lá de, acho que 6%, 6 ou 7% de votantes, ou seja, pessoas que até então não queriam votar, não se sentiam à vontade para votar, o voto é facultativo, quer dizer, não está obrigado a votar, mas, então, já que esse sujeito aqui está indo, eu quero votar, vou votar nesse sujeito. E olha, então, que lá 1% é muita gente, é muita gente. Né? Então, nós tivemos esse duplo fenômeno, né? Um número maior de entrantes e um número maior de votantes. Isso melhora a qualidade da democracia indiana. Aqui, certamente. E quero crer que isso aconteceria aqui também. Aconteceria aqui. Quero crer que hoje pessoas que nitidamente não se sentem à vontade de se aproximar do ambiente partidário, isso também é revelado nos números, porque só alguma coisa em torno de 7% da população é filiada a algum partido político, né? E participam efetivamente da vida partidária alguma coisa ali em torno de 2% da população, talvez menos, né? Isso mostra por si só a total desconexão da estrutura com a população brasileira. Né? Então o professor fala muito bem ao lembrar o José Murilo, né? Estamos todos realmente bestializados. Né? Continuamos bestializados. Continuamos bestializados depois de todo esse tempo. Professor, estamos aqui nessa prosa gostosa há quase uma hora. Eu não quero tomar mais o tempo do professor e quero, desde já, convidar o professor para que possamos ter daqui mais algum tempo uma segunda rodada, uma terceira rodada de conversa, tratando aí de outros temas, enfim, da política brasileira, até porque, como eu disse, temos muitas agendas em comum e antes que tenhamos aí uma hora de conversa e o Instagram resolva nos derrubar, eu quero que o professor dê as suas considerações finais aí para a gente poder
encerrar e desde já agradecer a todos aqueles que nos escutaram até agora, né? Um grande prazer estar contigo, Mesomo, e eu quero lhe dizer o seguinte: vamos fazer sempre essa prosa, sempre que você tiver interesse, e acho que vale a pena a gente retomar, trazer mais gente aí para conversar com a gente, mas eu queria dizer para você que estou me junto a você nessa missão. Eu acho que a gente deveria seguir firme e prestigiar e promover o processo que volte a ser avaliado no STF e que a gente consiga. Porque eu aprendi muito aqui nessa conversa e eu acho que é um caminho muito interessante, já sabe, para a gente criar trazer um pouco de dinamismo nessa caixa fechada que virou a política brasileira. Então conta comigo aí, se eu puder me juntar ao seu ótimo. esforço aí. Tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado. E certamente vou lhe procurar para a gente poder organizar. E uma coisa que eu tenho dito, e tenho feito algumas lives com alguns parlamentares também, tive a honra de poder fazer uma live com o Marcel Van Hatten, a quem eu prezo muito, enfim. Recentemente conversei com o Diogo da Luz, enfim, várias pessoas que eu acredito que possamos formar uma frente ampla na medida em que, como eu digo, a candidatura independente não tem ideologia, ela é uma bandeira de todas, de todos, né? Todas as pessoas se beneficiam, a democracia brasileira se beneficia. Então, se formássemos aí uma frente ampla, né, e pudéssemos dar organicidade a essa luta. Então, desde já fica aí o convite e lhe procuro no direct para que a gente possa encaminhar essas questões. E muito obrigado pela sua presença. Um fortíssimo abraço, professor. Igualmente, obrigado a você. Um abraço a você. Tchau, tchau. Obrigado.